estudantes da segunda série do ensino médio. Neste vídeo, vamos falar sobre o totalitarismo. Vamos entender este fenômeno a partir da perspectiva da filósofa Hannah Arendt. Vamos lá? Começando já com uma questão bastante instigante. Você já parou para pensar o que teria motivado milhares de pessoas a apoiarem regimes como o nazismo alemão ou o fascismo italiano? Sabemos que mortes, perseguições e censuras resumem os principais governos totalitários. Neste sentido, por que será que tantas pessoas, por que será que as massas apoiam ou apoiaram esse tipo de regime totalitário? E atualmente, como lidamos com a tirania? Você sabe ou você reage quando percebe alguém sendo desrespeitado em seus direitos? Aqui a gente pode perceber, por exemplo, uma imagem da ditadura militar brasileira. Um tanque de guerra utilizado durante a ditadura, tipo de governo que tem, sim, características totalitárias. Então, a repressão, aquilo que é divergente. Como você percebe como você reage quando percebe essa repressão ainda nos dias de hoje? Adolf Hitler, Mussolini e Joseph Stalin são líderes tiranos bastante conhecidos que, de fato, eram venerados por grandes massas. Uma filósofa que vai tentar entender o que levava as pessoas a tomarem esses tiranos como líderes, como mitos, é a filósofa Hannah Arendt. Para entender melhor as críticas de Hannah Arendt ao totalitarismo, é interessante relembrar algumas das suas principais características. O totalitarismo é marcado pela interferência do Estado em todos os setores da vida, a censura das informações, a manipulação da opinião pública, a criação de polícias políticas com o objetivo justamente de reprimir manifestações diferentes de pensamento, ausência de pluralismo partidário, criação de campos de trabalho forçado ou de extermínio, conotação fortemente racista, como podemos perceber com o antissemitismo alemão. Então, interessante pensar essas características porque a filósofa Hannah Arendt vai justamente fazer uma investigação filosófica do totalitarismo a partir das suas principais características. Hannah Arendt viveu entre 1906 e 1975 e ela foi, de fato, perseguida pelo regime nazista alemão, mas ela acaba se destacando por suas investigações sobre política no século XX, tá? É conhecida como uma das pensadoras mais influentes, mais importantes do século XX, dadas as suas investigações sobre o totalitarismo. Em As Origens do Totalitarismo, um livro importantíssimo da Hannah Arendt busca compreender o fenômeno do totalitarismo como um problema filosófico. E buscar compreender este fenômeno significa tentar transformá-lo. Vejam só essa citação da Hannah Arendt. Ela diz o seguinte: compreender significa, em suma, encarar a realidade sem preconceitos e com atenção e resistir a ela, qualquer que seja. Então, para transformar esse modelo de organização política, para que o totalitarismo não mais se repita, seria necessário uma investigação filosófica aprofundada sobre este fenômeno e é justamente isso que a Hannah Arendt vai fazer quando se pergunta: como as pessoas podem consentir com a negação de sua própria liberdade, suportando ou mesmo apoiando regimes políticos totalitários? O que Hannah Arendt percebe é que existe uma ideologia
totalitária que está por trás dos discursos que sustentam os regimes como o nazismo alemão, o stalinismo soviético, o fascismo italiano. Essa ideologia coloca uma situação de terror, de medo sobre as pessoas, de medo sobre aquilo que pode ser diferente e um discurso fatalista. Esse discurso que vai adiantar como natural fatos que, na verdade, não podem ser comprovados. Essas seriam, então, características importantes dentro do discurso da ideologia que mantém os principais governos totalitários. Então, neste vídeo, nós falamos sobre o totalitarismo na perspectiva de Hannah Arendt. Espero que vocês tenham gostado e até breve!